Nesse vídeo, vou falar sobre o escalonamento vertical de salário dos militares estaduais que foi sancionado pelo presidente da República recentemente na nova Lei Orgânica das Polícias e Bombeiros Militares. E isso, bem articulado, pode resultar em um novo modelo, um novo paradigma de salários, melhorando os vencimentos de policiais e bombeiros. Antes de falar sobre isso, nesse vídeo, você já sabe, eu preciso chamar a vinheta. Olá, eu sou o Rodney Dancas, editor do canal Segurança e Defesa TV, e no vídeo de hoje eu quero explicar para você como funciona o escalonamento vertical de salários, como isso pode ser implementado nas corporações policiais, nos bombeiros, e eu vou até dar um exemplo de como fazer isso, como a PM pode fazer isso, como o bombeiro pode fazer isso. Antes de continuar, esse é um dos poucos canais no YouTube que fala de forma simples e clara para policiais aposentados, bombeiros, entusiastas, veteranos, sobre segurança e defesa pública. Por isso eu vou pedir que você apoie o meu trabalho aqui no YouTube, deixando um like e se inscrevendo no canal. Não se esquece de ativar o sininho. Vamos ao vídeo, vamos falar sobre o escalonamento vertical dos militares estaduais. Mas antes de falar diretamente desse assunto, a gente precisa entender corretamente o que é escalonamento, porque se você conhece como é o instituto do escalonamento, você pode exigir do seu superior hierárquico, você pode falar com a sua chefia, a chefia pode falar com o comandante pode falar com o secretário, e aí a gente articula um ecossistema, uma atmosfera de conhecimento jurídico e da possibilidade sim de ter esse escalonamento. O escalonamento vertical de salários, explicando o que é isso, é um sistema de remuneração em que os funcionários recebem aumentos salariais com base em seu nível hierárquico na organização. Beleza, guarda isso, tá? Geralmente os funcionários são alocados em uma determinada faixa salarial, com base no seu cargo, soldado, cabo, sargento, estou falando da área militar, investigador, escrivão, delegado, perito, carcereiro, estou falando de polícia civil. Então a teoria serve para qualquer polícia. Claro que essa faixa salarial vai estar relacionada ao cargo, o nível de experiência e de desempenho do policial. Estamos tratando aqui de policiais, especialmente, está falando da nova lei orgânica da polícia e do bombeiro militar, tá? À medida que os funcionários avançam em uma determinada corporação, eles são promovidos para cargos de nível superior. No caso do militar, cabo, soldado, cabo, sargento, subtenente, tenente, capitão, major, tenente, coronel, coronel. No caso da polícia civil, no caso da polícia técnico-científica, no caso de polícia penal, de GCM já é um pouquinho diferente. Você tem os níveis, nível 1, nível 2, nível 3, classe especial e assim vai, tá, gente? Eu tô colocando a maneira bem geral para mostrar que isso, claro, é possível ser feito, tá? Não tem dificuldade nenhuma. A gente tem que entender a teoria, entender como isso se articula juridicamente, tá? Estão entendendo o que eu estou falando? Então, à medida que os funcionários de qualquer corporação avançam, eles são promovidos para um nível superior e isso daí acaba refletindo em aumentos salariais. O escalonamento vertical de salários pode ser um benefício para ambas as partes, tanto para os funcionários quanto para as corporações. E aqui as corporações, a gente vai entender que são os governos, o Estado. Para os funcionários, o escalonamento vertical de salários oferece a oportunidade de aumentar sua renda à medida que progride na carreira. Beleza? Então os funcionários aumentam sua renda na progressão da carreira e tem que progredir, senão vai ficar lá parado, tá? Aí não tem jeito de aumentar salário. Para as organizações, para as instituições policiais, o escalonamento vertical de salários pode ajudar a atrair mais funcionários, mais candidatos qualificados, bem como motivar o funcionário para se esforçar a alcançar os níveis maiores. Não adianta a corporação empurrar, hein?
Isso não vale no escalonamento vertical de salário. Tipo assim, por tempo você vai ser promovido. Se você quer escalonamento de salário, você vai ter que pagar um preço, que é o preço de você se dedicar a ter aumentos de salário. Claro. Porque a gente tem que ter um princípio. Eu quero um salário escalonado, que tudo esteja justamente igualmente ajustado do salário do coronel ao soldado, do delegado ao investigador. Cara, mas para você exigir isso, você tem que falar assim, eu também quero progredir na carreira e eu quero dar o máximo de mim dentro da instituição policial. Concordamos com isso? Então vem a primeira pergunta. Pode ser feito o escalonamento salarial, vertical dos salários? Como implementar esse escalonamento? Então, pode, e como implementar esse escalonamento na Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar? Prometo que eu faço um vídeo específico para a GCM, para a Polícia Penal e para a Polícia Civil. Aqui eu vou falar da PM, do Bombeiro, por causa da recente promulgação, da recente sanção da lei orgânica das polícias militares, tá? Então, falando de Polícia Militar, que é a mesma coisa que Bombeiro, né? Em termos de hierarquia e disciplina, em termos de militares estaduais, o escalonamento vertical nas carreiras militares estaduais pode ser implementado de várias maneiras. Uma forma bem tranquila de fazer, né? Uma forma comum é utilizar uma tabela de escalonamento salarial. Essa tabela deve listar os diferentes níveis salariais de forma transparente, tá? Tranquilo. Para cada patente, para cada graduação, para cada posto, bem como os requisitos para cada nível que a pessoa atingir no escalonamento, na faixa salarial. Por exemplo, a tabela de escalonamento salarial pode especificar que um soldado deva ter pelo menos 5 anos de serviço para ser promovido a cabo. E aí, se ele tiver 5 anos, ele vai ser promovido. Mas pode falar assim, 5 anos promovido, desde que tenha tais cursos. E aí, então, você já sabe que você tem esse escalonamento, essa diferenciação, o que não vai gerar distorções. Não pode existir nenhum cabo ganhando menos que soldado em nenhuma hipótese em escalonamento vertical. Senão não tem sentido. Eu lembro, vou falar agora da minha vida, tá? Eu lembro quando eu era segundo tenente, que eu trabalhava, recém saído da academia do Barro Branco, tinha subtenentes que ganhavam mais do que eu. Em termos jurídicos de escalonamento não faz sentido. Mas a vantagem pessoal. Se você falar de vantagens pessoais, você não pode entrar em escalonamento, tá? Senão não vai fazer sentido algum. Para você falar de escalonamento vertical, de salários, a gente tem que abrir mão de algumas conquistas para ter algo maior na frente, tá? Então, eu estou explicando juridicamente. Depois você coloca nos comentários se você concorda ou não com o escalonamento. Mas se você quer uma explicação jurídica, como isso pode ser implementado, é dessa forma. Então, nenhum policial de graduação menor pode ganhar, em nenhuma hipótese, o que o outro soldado, o que o outro cabo, por exemplo, o cabo recruta vai ganhar. Não existe essa possibilidade. Você não perde o sentido. Mas eu quero as vantagens pessoais. Aí você vai entrar numa outra discussão e não é o alvo desse vídeo, tá? Então, essa é a primeira coisa. Outra forma de implementar o escalonamento vertical é usar sistema de avaliação de desempenho, cara. Existe muito por aí. Então, esses sistemas, os militares são avaliados regularmente com base no seu desempenho e não em provas. Porque você tem aqui, agora eu vou falar, galera que tá me assistindo no Brasil, vou falar o seguinte, aqui em São Paulo é meio estranhão o negócio, tá? É meio estranho. A Polícia Militar, aqui em São Paulo tem bombeiro e polícia na mesma instituição, tá? Então a Polícia Militar, quando eu falo Polícia Militar, entende-se bombeiro aqui em São Paulo, e aí você vai fazer a mesma comparação no seu estado, tá? Aqui em São Paulo, para você prestar o concurso de cabo, você tem que ter 5 anos formado como soldado. Aí cabo pode prestar para sargento, o soldado não presta para sargento. Então você tem provas que olha a meritocracia e faz você evoluir na carreira. Mas se você não for pela meritocracia, você vai pelo tempo, então a polícia vai empurrando. Então, um soldado, por exemplo, olha que coisa louca, é uma coisa absurda, né? É coisa absurda. Mas o pessoal vai falar assim, é outra carreira. Esquece isso aí, é absurdo. O que é absurdo? Eu sou soldado, não posso prestar para sargento. Mas eu sou soldado, posso prestar para o CFO. É uma coisa louca, não tem sentido do ponto de vista no meu ponto de vista, olhando a instituição policial militar. Não sei como que é no seu estado, tá aí o comentário. Então eu estou explicando, por enquanto, o escalonamento
vertical. A gente tem que entender todos esses pontos para poder apresentar uma opinião justa, sincera. A gente nesse canal, a gente não tá para ficar passando a mão passar pano, né? Tipo, poderia ser, tal, tá errado. Tem muitos youtubers aí que o cara quer agradar, só que ele não fala a real. Então, às vezes eu tomo dislike aqui no canal, mas a gente tem uma boa aceitação, respeito de vocês, porque quando tem que falar, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Então, quando a gente fala de, eu quero escalonamento, beleza, então olha o que você vai ter que abrir mão. Então, os militares, eles, ao receberem avaliações positivas, eles podem ser promovidos a outros graus na sua hierarquia. E aí vai receber o salário maior, tá? Existem alguns pontos específicos para que a gente possa implementar o escalonamento vertical nas carreiras militares estaduais. Vou falar de 3 pontos extremamente importantes. Queria que você entendesse isso e que você colocasse também os comentários sobre isso. Primeiro, definir os critérios para promoção. Se a gente falar de escalonamento, e se a gente está falando que a gente tem uma lei orgânica nacional da Polícia e do Bombeiro Militar, a gente tem que ter critérios definidos nos entes federados que sejam iguais. Mas pode ser diferente. Cada estado pode, só que a gente tem uma lei nacional. Então tem que ser iguais. Então, critérios para promoção devem ser claros e justos e devem ser baseados em fatores como desempenho, experiência e até a educação, até a academia, a forma que você vai fazendo os cursos na polícia. Não pode ter avaliação pessoal. Quando você coloca a avaliação pessoal do seu comandante, o comandante dá a sua opinião, é apenas uma opinião. Comandantes são diferentes, tem informações diferentes, né? Tem vidas diferentes, tem inputs diferentes. O comandante da rota aqui em São Paulo vai avaliar diferente do comandante do M3. Então não pode ter avaliação pessoal, tem que ser extremamente objetivo no escalonamento vertical, senão falha. Como você acha que a cabeça de um comandante pode ser igual à cabeça de outro comandante? Não pode, não existe isso, gente. Então essa é a minha crítica das avaliações pessoais. Então a gente tem que ser... a gente pode ter fator, não pode ser pessoalizado, até porque a própria Constituição fala que a administração pública, lá no 37, né, ela vai se reger pela impessoalidade. Então, mas vai chocar a hierarquia e a disciplina. Cara, você quer saber de escalonamento vertical, eu tenho que colocar esses pontos. São pontos difíceis de serem falados. Vamos abrir mão disso e ter um salário melhor? Vamos abrir mão, tirar anuênio, triênio, quinquênio, ter um salário justo? E assim eu posso evoluir na carreira conforme os cursos que eu faço internamente? Não é isso? Aí, se eu for soldado, fizer curso, eu posso ir para cabo, posso ir para sargento, posso ir para oficial? Pode e deve, tá? Esse é o primeiro critério. O segundo critério que eu gostaria de falar é criar uma tabela de escalonamento salarial de forma clara, com todos os diferentes níveis salariais, de soldado até coronel. Cada patente, cada cargo, cada graduação, cada posto. E os requisitos, que são as habilidades. O MEC usa muito habilidades, né? Você tem as habilidades para chegar a uma competência. Então, cara, é assim. Se a gente pensar como o MEC faz, a gente pode ter, para a gente medir esse avanço, para cada patente, os requisitos seriam as habilidades. Né? Eu tenho essas habilidades, então eu posso chegar nessa competência. Eu tenho esses requisitos, então eu posso chegar nesse cargo. Soldado para cabo, para terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, aspirante, e assim vai, né? Segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente, coronel. É o que eu penso. Eu posso falar. Eu sei que é difícil vocês falarem isso com o comandante. O soldado vai falar como com o tenente. Cabo consegue falar com um primeiro sargento? Como é que o segundo tenente fala isso com o capitão? É difícil, né? Então a gente usa esse canal para poder articular ideias. E cara, deixa eu te falar, eu converso com muitos coronéis, muitos delegados, converso mesmo, né? Conversas de bastidores. Eles sabem que essa forma que eu falo tá correta. Só que eles estão dentro da instituição. E quanto mais você sobe o nível, menos flexibilidade de ideias você pode ter. Por quê? Porque existe a cultura organizacional. E a cultura organizacional, ela vai justamente colocar vários freios nas mudanças da corporação, cara. Isso a gente estuda. É assim que é. Terceiro ponto importante
A gente tem que pensar num sistema de avaliação de desempenho, não esse que tem a cada 6 meses. Esse aí não vale. Isso daí tem que ser alguma coisa mais justa, mais forte, né? Que você veja a evolução acadêmica, a evolução de conhecimento. E eu não tô falando só para ficar estudando livrinho, não. O policial fazer um curso de defesa pessoal, um curso de tiro, um curso de armamento e munições, um curso de línguas, né? Pô, aqui em São Paulo, sendo em qualquer lugar, tem cara de outros países, tem que falar pelo menos o inglês. O básico, não é saindo fluente, what's your name, please? O que você quer, tal, what you want, né? Essas coisas todas. Mas se você não tem essa habilidade no policial, de soldado a coronel, porque o coronel também não sabe inglês, cara. Não pensa que ele sabe não, hein, tá? Como é que ele pode, então, atingir, né? Tendo essa habilidade, atingir competência, tendo esses requisitos, assumir tal cargo, né? Então é bonitão, né? Aqui em São Paulo tem uns caras que tem uns bolachões aqui, em inglês, fala espanhol, fala alemão, japonês. Cara, era legal que todos os policiais aqui em São Paulo, e no Brasil, principalmente aí no Nordeste não, né? As capitais do Brasil, onde tem grande fluxo de turistas, né? Pudesse ter essas habilidades. Cara, eu sei que o que eu estou falando é de coração, mas é o tempo, né? Eu fiquei 20 anos na polícia e são experiências que agora eu posso falar para vocês. Se eu estivesse lá dentro, com certeza, se eu estivesse falando desse jeito, a corregedoria já estaria atrás de mim. Pode ter certeza. Mas, cara, eu como qualquer um do povo, né? Que pode emitir sua opinião de forma educada, urbana, né? Dentro da expressão do direito, da expressão do seu pensamento, eu acho que assim a gente melhora para os policiais e para a corporação, para a sociedade que vai ganhar de forma direta, ok? Legal? Legal. Então, eu dei um exemplo aí. Então, esse sistema de avaliação ele tem que ser mais eficaz para medir o desempenho dos militares. É importante que o escalonamento vertical seja implementado de forma justa e sempre transparente. Então não tem opinião do comandante para você ser promovido. Não tem, tá? Ah, mas assim fere a hierarquia de disciplina. Então fica do jeito que tá, não vamos reclamar, tá tudo bem, tá tudo bom. É isso que você quer? Não. Eu quero melhorar, eu preciso dar outro passo. Então a gente tem que pensar diferente. Pô, pensar diferente dói, né? Acredite, muitos colegas da minha turma que são coronéis não gostam da minha fala aqui no YouTube. Faz parte da vida, mas nos bastidores falam que, putz, cara, você tá certo, mas é melhor não falar isso. Status quo, né? Status quo. Então, é até legal esse canal, né? Por ter sido da corporação, eu consigo falar diretamente o que você precisa ouvir, né? Então, os militares devem entender esses critérios para ter aumento salarial. Além disso, o sistema de escalonamento, ele deve ser revisado regularmente, porque a sociedade está em evolução, o emprego está em evolução. Então, para que ele esteja alinhado com os objetivos exatamente das propostas policiais, militares, dos bombeiros militares em cada um dos estados, ok? Alguns benefícios do escalonamento vertical podem ser sentidos a curto prazo, em menos de um ano de implementação desse curto prazo, tá, gente? Nós entendemos que curto prazo é algo que você faz até um ano, nos próximos 12 meses. Médio prazo de um ano até 5, até 60 meses. E longo prazo é sempre acima de 5 anos. Então a gente tem que entender quando a gente fala, isso aqui é curto prazo, isso aqui é médio prazo, isso aqui é longo prazo. Para que a gente não tenha nenhum problema aí. Após a lei ter sido sancionada, alguns itens são ajustados a longo prazo, depois de 6 anos, né? A parte da educação. Não vou falar disso, mas é para a gente lembrar. Então, se a gente fizer o escalonamento vertical, que é uma proposta de médio prazo, por mais de um ano, não sai isso em 1, 2 meses, sai depois de 12 meses de discussão, tá? Essa implementação, esses benefícios, podem ser muito rápidos. Quais são esses benefícios? Atrair e reter militares qualificados. Hoje, muitos policiais saem das instituições, não é só por causa do baixo salário, também é por causa do baixo salário, mas também o pessoal está desmotivado. Eu não estou falando porque eu acho, estou falando porque o pessoal conversa comigo. Eu vou usar um termo que o pessoal fala nos bastidores, tanto do YouTube aqui, do meu WhatsApp, nas conversas que eu tenho com meus amigos
oficiais e praças da polícia. A tropa tá doente. Muita gente me procura. Só fazer um parênteses. Você sabe que eu também sou psicólogo e eu atendo muitos policiais. A gente percebe que a tropa tá doente. É o excesso de serviço, é o estresse, briga desentendimento familiar, isso, marido com as esposas, esposa com o marido, com os filhos, a necessidade de sempre buscar bens materiais para estar felizes, né? Então, comandante, vamos ajudar, mas na verdade é só escala de serviço, escala de serviço, escala de serviço. Então, a gente sabe disso. Então, quando a gente fala de reter a valorização profissional, a gente vai falar que essa parte também vai ser mudada, né? Se você tem pessoas na corporação que pensam melhores e não saem para outras instituições, é muito comum o PM sair para a Polícia Civil, é muito comum o cara da Polícia Civil sair para a Federal, é muito comum o cara da Federal ir para a promotoria, é normal, e não é só salário, então esse é o motivo. Segundo, a gente consegue com o escalonamento vertical qualificar, né, motivar os militares para se esforçarem no seu sucesso. E aí ele vai tendo mais habilidades, ele vai tendo as competências, requisitos e cargo, entendeu? E ele pode garantir, com esse escalonamento, ele pode garantir que os policiais, os militares estaduais sejam recompensados pelo seu trabalho e experiência. Então eu não tenho dúvida que o escalonamento vertical é uma ferramenta extremamente eficaz para melhorar a vida dos militares estaduais e, consequentemente, melhorar esse clima organizacional dentro da corporação militar estadual. Olá, se você apoia meu canal, não se esqueça do like e inscrição. Mas se você deseja ir um pouquinho além, esse aqui é meu livro que fala sobre psicopatia. Aborda os fundamentos desse transtorno e faz intersecções diversas sobre a saúde mental e o direito, observando os caminhos possíveis do ilícito. O link para a compra desse livro está aqui na descrição desse vídeo. Bem, vamos voltar ao vídeo principal. Certeza que o serviço a ser prestado para a comunidade vai ser melhor. Houve já a sanção da Lei 14.751 de 2023. Essa Lei 14.751 é a Lei Orgânica das Polícias e dos Bombeiros Militares. O escalonamento vertical está previsto no inciso 14 do artigo 18. Diz o seguinte: são garantias das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, bem como de seus membros ativos e veteranos da reserva remunerada e reformados, entre outras. Inciso 14, preste atenção. Remuneração com escalonamento vertical entre os postos e as graduações, estabelecido em lei do ente federado, então a lei tem que ser estadual, observado o previsto lá do inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal. Isso se refere, esse inciso da CEP significa que o policial tem que observar o teto constitucional, que é o executivo, né, o chefe do executivo, do governador, podendo a lei estadual estabelecer diferença máxima e mínima, né, ou mínima e máxima, entre postos e graduações. O que não pode ter é o seguinte, cara, que aí o pessoal passa o WhatsApp, professor, é uma vergonha, isso aqui é uma brincadeira. É diferença de cabo para soldado, de soldado para cabo, R$50. De cabo para terceiro sargento, R$37, igual um colega uma vez passou para mim no WhatsApp, chefe, ser promovido por R$37. Isso não pode. Isso é um escárnio, isso é uma brincadeira de mau gosto com o nosso pessoal, tá? Não pode também ter a diferença de segundo tenente, é igual ocorre em São Paulo, para primeiro tenente, mais de 15, 20%, 2, 3 mil reais, não sei quanto tá hoje, qualquer número que eu falar eu tô chutando, mas não pode ter essa diferença, não tem sentido. E isso tudo é corrigido com esse escalonamento vertical. Mas aqui preço, o que a gente vai pagar para isso? Tomara que sim. Porque a longo prazo todos ganham, a curto prazo muita gente perde. Esse é o preço que a gente tem que pagar pelo sistema distorcido que nós temos nas polícias militares e nos bombeiros militares. Olha só, presta atenção aí mesmo. Eu sei que esse vídeo é um pouco longo, mas eu estou fazendo esse vídeo aqui porque tem muita solicitação
como é que para eu falar sobre escalonamento vertical. Então eu tive que estudar um pouquinho mais, não só estudar legislação, mas como que a gente fala de forma apropriada para vocês, militares estaduais. Uma coisa super importante que os políticos não sabem ou não se preocupam em saber, estou falando de forma genérica, não estou falando de ninguém especificamente, para ter certeza disso, sobre os salários dos militares que eles não conhecem, é definir salário, né, base e salário máximo no escalonamento vertical. Eu acho que seria extremamente importante. Ao invés de falar, vamos dar aumento, primeiro estabelece salário base, que é o mínimo, e o salário máximo. O salário base, que é o salário inicial do militar, ele tem que ser o máximo do limite quando ele vai para uma outra patente. Quando entra outra patente, esse máximo, né? Soldado começa comigo, exemplo, né? Começa comigo, vai até 3 mil. Cabo não pode ser menos que 3.300, né? Que é pelo menos 10% de diferença entre uma patente e outra. Pelo menos, né? Mas aí é o seguinte: chegar a terceiro, segundo e primeiro sargento, é tudo sargento, né? Segundo tenente, primeiro tenente, é tudo tenente. Não muda nada, né? Tenente, coronel, qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Então a gente tem que repensar também se vale a pena a gente manter terceiro, segundo e primeiro sargento, segundo tenente, primeiro tenente, tenente, coronel. Até porque me parece que a legislação, essa lei que foi aprovada, a Lei Orgânica das Polícias e dos Bombeiros Militares, parece que ela aponta alguma coisa diferente do que a gente vê em vários estados, tá? O salário base é o salário inicial de um militar, que recebe quando é promovido a uma nova patente, tá? Uma nova graduação, a um novo posto. O salário máximo é o salário mais alto de um militar em uma determinada patente. Então você vai trabalhar numa caixa, né? Ó, soldado, exemplo, de 1.000 a 3.000. Eu sei que tá mais, tá? É só pra você entender. Cabo, de 3.500 a 5.000. Sargento, de 6.000 a 9.000. Tenente, de 12.000, eu tô dando exemplo, 12.000 a 15.000. Capitão, de 16 a 20. Major, de 21 a 23. Coronel, de 24 a 27. Tá claro isso? É muito claro, né? É muito objetivo o que eu tô falando. Definir o salário base e o salário máximo ajuda a garantir que os militares estaduais sejam recompensados de forma justa e de forma equitativa, além de dar transparência nos olerites. O salário base deve ser suficiente para atender às necessidades básicas dos militares e de suas famílias. E a família do militar é ele, a esposa, ele, ela e ela, ele, a esposa e os filhos, não importa. Não importa. E o salário máximo dentro da graduação ou do posto deve refletir o nível de responsabilidade e experiência, tá? Isso é extremamente importante. E eu gostaria de dar um exemplo para você, como a gente poderia estabelecer, cara, esses números são hipotéticos, que eu criei só para ficar claro como que a gente pode fazer isso, tá? Com salário base, salário máximo, que pode ser definidos dentro do escalonamento vertical para os militares estaduais. Então a gente vai fazer duas tabelas diferentes. Então perceba que na primeira tabela a gente tem salário base para soldado 5.000, cabo 6.000, sargento 7.000, tenente 8.000, capitão 9.000, major 10.000, tenente coronel 11.000 e coronel 12.000. Então o tenente coronel 11.000 e o coronel 12.000. Esse é o salário base. E aí, nesse salário básico, você tá vendo? Aí, então, a gente vai poder colocar anuênio, triênio, quinquênio, sexta parte. Esse é um exemplo, tá? E esse é o exemplo comum que tá aí. Por isso que gera muitas distorções em várias corporações. Agora, se você quiser um escalonamento um pouquinho mais ajustado com a realidade, sem vantagens pessoais, e que o salário seja pago por subsídio, aí o negócio fica bom. Veja a segunda tabela. Soldado 10.000, cabo 12.000, sargento 14.000, tenente 16.000, capitão 18.000, major 22, tenente coronel major 20.000, tenente coronel 22.000 e coronel 24.000. Nesse caso, a segunda tabela reflete uma realidade onde você não tem vantagens pessoais, mas você tem escalonamento de forma bem clara, cada um dos valores que você vai ganhar em
cada habilidade que você tiver, chega a uma competência, e cada requisito que você tiver, chegar numa graduação maior, num posto maior, tá? Eu acho que é bem legal. E se eu falar de escalonamento, cara, vai mudar um montão de coisa. Pode ser que a gente nem tenha mais a necessidade de fazer prova pro CFO. Ah, porque se você é sargento, tem nível superior em direito, cara, é o que tá pedindo aí daqui 6 anos, né? Pra que fazer prova do CFO? Hoje, eu fiz na prova do CFO e não tô renegando nada que eu fiz, né? Fiz a prova lá, né? Me formei e tal no CFO, fiz os 4 anos de academia do Barro Branco, né? Mas era um momento, né? Da década passada, década retrasada, da década de 90, quando eu prestei a prova lá. Hoje a realidade é outra. Então, entrada única, sou soldado, tenho habilidades, já vou para cabo, tenho as habilidades, vou ser sargento, tenho as habilidades, né? E entre as habilidades, formação em direito, por exemplo, formação em direito. Vai fazer AD, vai fazer presencial, vai fazer universidade pública, privada, não importa. Você já tem o requisito, vai ser tenente, porra. Mas isso vai mexer no ego de muita gente. Lembra que você falou assim, faça um vídeo sobre escalonamento vertical. Então a gente tem que olhar tudo, não é só olhar o salário. Porque se a gente ficar só batendo em salário, a gente vai perder toda hora, a gente não vai ter aumento. Né? Não vai ter aumento, tem que pensar diferente. Por isso que eu falo, deputados, né? Pô, deveriam, né? Tem suas equipes, né? Eu quero entender que os assessores dos deputados são pessoas competentes e são, né? Formadas em diversas áreas do conhecimento humano, conhecimento de economia, conhecimento de direito, conhecimento de orçamento, conhecimento da instituição. Eles podem propor, governador, o senhor poderia propor a mudança, né? Porque a Assembleia não pode, né? De competência do governador. Mas apresenta para o governador propõe isso, né? Essa legislação estadual. O que você acha disso? Coloca nos comentários, tá? Um colega, algumas vezes eu recebo aqui no meu WhatsApp e no meu Telegram. Aliás, ó, se você quiser falar comigo no WhatsApp, na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp, tá? Passa textão, não vai passar áudio não, se eu não consigo ouvir todos os áudios. Eu passo texto, eu vou respondendo. E também aqui na descrição do vídeo tem o meu grupo lá do Telegram, tá? Quiser falar comigo, o WhatsApp, Telegram tá aqui embaixo, à vontade. E eu recebo, você podia ser deputado. Cara, não vou ser deputado não. Muita gente fala assim, entra aí, você tem umas ideias diferentes. Cara, se eu puder ajudar aqui no canal, eu vou ajudar vocês, tá? Eu tenho muitos contatos, assim, com os agentes políticos. E assim, ninguém me chamou para ser assessor, né? Não, talvez eu não tenha ainda as habilidades para ser assessor de agentes políticos, né? Um dia eu vou ter. E aí eu vou propor essas ideias, né? Para ajudar principalmente vocês que querem que a polícia seja forte, não só a corporação, mas que os policiais, os bombeiros sejam valorizados e essa valorização reflita diretamente no trabalho prestado à sociedade de segurança pública e de defesa civil pelos bombeiros. Tá? Você tem que estudar isso aí, né? Ser assessor sem conhecimento, deputado fica vendido. Gente, agora que a lei orgânica das polícias e dos bombeiros militares prevê o escalonamento vertical e foi sancionado, a gente precisa se articular em nossas classes. E, infelizmente, aqui em São Paulo, eu não vejo nenhuma associação de representantes de policiais, sejam de praças ou de oficiais, articulado de forma política. Eu vejo plano de saúde, plano de celular, colônia de férias. Eu não sei como é no seu estado, aqui em São Paulo tá desse jeito. Eu tento agendar com os diretores, com os presidentes, eles fogem, cara. Eles não querem falar da lei orgânica. Porque eles sabem que, qual que é a pauta? A pauta é entrevista, vou perguntar o que você está fazendo pela classe. Eles fogem, né? E é isso, cara. E eu acho que vocês precisam se articular, sim, dentro das suas classes. Troquem os presidentes, troquem os diretores. Se você faz parte de uma classe, exija. É como se fosse o condomínio da sua casa. Você paga por mês, né? Você só paga para ir para a colônia de férias. Se for pagar para ir para a colônia de férias, é mais barato você guardar esse dinheiro e no final do ano você viaja para qualquer lugar do Brasil ou do mundo. É muito mais barato. É muito mais barato você fazer um plano de proteção jurídica com vários advogados que eu conheço, que você paga uma taxinha lá, se tiver algum problema, você aciona o advogado, do que você esperar alguma coisa em relação às associações. Então, mas por que eu tô falando tudo isso?
Porque a gente precisa se articular com as nossas classes, com as nossas representações. E a gente tem que esquecer de vez essa divisão sem sentido entre oficiais e praças, que sim existe. Existe, é velada, é mais velada em um lugar, é mais clara em outro, mas existe sim. E buscar o reconhecimento daqueles que trabalham para a segurança pública, pela defesa civil também, são os bombeiros, e outras regras instituídas em leis. Mas, infelizmente, nesse momento, eu não consigo ver com bons olhos, pois nossas associações estão mais preocupadas com outras pautas políticas. E olha que eu já fui em várias associações, épocas próximas às eleições, se você vai me apoiar ou não, aquela coisa. Cara, é isso, cara, é isso. Eu fico um pouco chateado, né? Bem, eu tô até me excedendo aqui no meu vídeo, já passei aí do tempo estabelecido, espero que eu tenha transmitido coisas importantes para vocês. E se você acha que eu tô errado, cara, e eu quero estar errado, eu gostaria de que você comentasse no vídeo. O que eu tô errado? Comenta aí. E outra coisa, se você é diretor, se você é presidente de alguma associação, e se por acaso você ficou ofendido com o que eu falei, eu já deixo o canal aberto para você expor a sua ideia. Eu não quero ofender, não quero colocar em dúvida nenhuma associação, mas eu não vejo nenhuma associação aqui em São Paulo, trabalhando de forma séria para que os policiais nossos tenham reconhecimento e sejam protegidos em relação a tudo que eles precisam ser por prestarem serviços da maior relevância, que é a segurança pública. Um ponto que eu acho que é extremamente importante para a gente finalizar o vídeo é a criação do piso nacional das polícias e dos bombeiros militares. Assim como é feito, você tem o piso dos professores, você tem o piso da enfermagem, então saúde, educação e segurança. E o piso tem que ser de soldado, não vai fazer piso de coronel, pelo amor de Deus, hein? Aí tá errando feio, já errou bastante, então não vai fazer piso de coronel. Faz piso aí em relação ao soldado. Ah, mas de onde vem o dinheiro? Vem dos cofres públicos estaduais. Ah, mas aí é muito dinheiro. Não dá aumento para oficial superior. Dá menos, dá para quem tá lá na base, né? Trabalhando na rua, né? Porque ser base e trabalhar de forma administrativa é uma coisa errada. Eu acredito que o policial, ele é formado para trabalhar na rua. Ele não é formado para trabalhar administrativamente ou em assessorias. Na minha opinião, para trabalhos administrativos, você tem várias funções no estado que você pode ter os oficiais administrativos de outras secretarias trabalhando na polícia. São competentes como são os policiais, mas o policial que é formado na Escola Superior de Soldado, faz o curso de cabo, faz o curso de sargento, curso de oficial, para trabalhar administrativamente. É só perguntar, você acha que a população gosta disso? Se eu fizer uma enquete aqui no YouTube, policial formado tem que trabalhar administrativo ou no policiamento? Eu vou fazer essa enquete, tá? Vou preservar a amizade que eu tenho com todos vocês que gostam do serviço administrativo. Então, é isso, galera. Se você gostou dessa explicação, eu gostaria de ler seus comentários. E mesmo que você não concorde comigo, eu acho que essa é a função do canal. Coloque por que você não concorda. E uma coisa legal é muita gente interage aqui, né? Então, quando alguém coloca um comentário mais robusto, com algumas linhas de pensamentos até diferentes da minha, o pessoal interage bastante. Eu acho legal. Lá no Telegram, o pessoal interage muito mais, porque lá a gente tem um grupo de policiais, de bombeiros, policiais militares, civis, federais. O pessoal conversa em termos do Brasil. Então é isso, galera. Eu vou deixar 2 vídeos aqui. Um deles deve fazer sentido para você. Clique, isso nos ajuda no algoritmo. E aqui no centro o botão de inscrição no canal. Chegou até o final, cara, porque esse vídeo foi importante para você. Não é inscrito? Se inscreva no canal, ativa o sininho. E eu vou pedir, ajude meu trabalho a crescer aqui no YouTube. De que forma? Bem simples. Compartilhe esse vídeo com um colega seu. Tudo de bom, até o próximo. Valeu!